Caros amigos, bem-vindos ao Hoje na Segunda Guerra Mundial. Neste vídeo falaremos sobre por que os Estados Unidos não investiram tanto em blindados pesados como fizeram os alemães e os soviéticos. Durante a Segunda Guerra Mundial, os blindados de combate alcançaram um avanço impressionante, com todas as principais potências envolvidas no conflito, investindo muito tempo e dinheiro no desenvolvimento de motores, blindagens, transmissões, suspensões e canhões, que transformaram aqueles veículos em autênticos monstros letais de aço. Durante a guerra, os blindados foram divididos em três grandes categorias, com a categoria leve, altamente móvel, ágil e veloz, ficando com a missão de bater o terreno à procura do inimigo, com a categoria média, um pouco menos ágil, mas armada com excelentes canhões, recebendo a missão de caçar e enfrentar os blindados do adversário, e com a categoria pesada, altamente blindada, comparativamente pouco móvel, mas armada com canhões de poder e alcance espetaculares, responsável por bater de frente nas defesas inimigas, abrindo brechas para serem exploradas e ampliadas pela infantaria motorizada. Na primeira fase da guerra, entre 1939 e 1941, o único país com blindados pesados era a União Soviética, com blindados como o KV-1 de 45 toneladas e o monstruoso KV-2 de mais de 50 toneladas, armado com obuseiro de 152 milímetros. Diante desses colossos, a Alemanha acelerou o seu programa de desenvolvimento de blindados pesados, apresentando ao mundo em 1942 o impressionante Tiger I de 55 toneladas e armado com um canhão de 88 milímetros altamente letal, seguido em 1944 pelo ainda mais impressionante Tiger II de quase 70 toneladas e armado com um canhão capaz de nocautear blindados aliados a mais de 3 quilômetros de distância. A União Soviética não ficou para trás, desenvolvendo o monstruoso IS-2 de quase 50 toneladas e armado com um canhão de quase inacreditáveis 122 milímetros. Mas enquanto a Alemanha produzia Tigers e a União Soviética produzia a família IS, os Estados Unidos se limitavam a produzir o blindado médio M4 Sherman, um carro de combate com cerca de 35 toneladas, um canhão de 76 milímetros e uma blindagem que o tornava presa fácil para os gigantescos blindados pesados alemães. Mas por que os Estados Unidos, na época a maior potência industrial do planeta, o único país do mundo que se envolveu e venceu a guerra tanto na Europa como no Pacífico, não foi capaz de seguir a tendência alemã e soviética e produzir tantos blindados pesados? Há muitas respostas para essa pergunta, com uma delas sendo a doutrina de emprego de blindados dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Ao contrário dos alemães, que encaravam os seus panzers como pontas de uma longa e afiada lança, os norte-americanos encaravam seus blindados apenas como mais um elemento no meio de uma intrincada e muito interligada rede de armas. Uma rede formada por blindados de combate, pela artilharia, por caça-tanques, pela infantaria motorizada e principalmente pela força aérea, cuja missão era assegurar a superioridade aérea sobre o campo de batalha. Os Estados Unidos acreditavam que se tivessem no campo de batalha mais artilharia, mais armas antitanque e, acima de tudo, se controlassem os céus, os blindados inimigos, por mais fortes e poderosos que fossem, seriam inevitavelmente destruídos. Essa doutrina de emprego de blindados foi colocada em prática entre 1944 e 1945, quando os Estados Unidos desembarcaram tropas na Europa. Na primeira fase da invasão, ainda na costa francesa da Normandia, os norte-americanos sofreram pesadas baixas contra os blindados alemães, com os Panthers e os Tigers pulverizando os Shermans nos campos franceses. No entanto, essa superioridade alemã em terra desaparecia completamente assim que o tempo abria, quando então entravam em ação os aviões aliados. Graças a um emprego muito agressivo de caças sobre a Europa, os Estados Unidos alcançaram sempre a superioridade aérea sobre o campo de batalha, praticamente expulsando dos céus os caças e bombardeiros alemães.
Com os céus livres de caças inimigos, os Estados Unidos atacavam as formações blindadas alemãs com grande liberdade, causando graves danos não apenas nos Panzers em si, mas também nas linhas de suprimentos que abasteciam aqueles Panzers. No entanto, apesar de, no geral, essa doutrina de combate ter funcionado muito bem, em terra os blindados norte-americanos sofreram muito, com a análise dos combates entre tanques alemães e norte-americanos mostrando que, em média, para destruir um Tiger, os Estados Unidos precisavam sacrificar de 4 a 5 Shermans. Com essa taxa de baixas aumentando ainda mais em dezembro de 1944, durante a ofensiva alemã das Ardenas, quando Hitler ordenou um ataque surpresa a partir da Floresta das Ardenas, atravessando a Bélgica, com o objetivo de dividir as forças britânicas e norte-americanas. Aquela ofensiva alemã foi marcada por uma elevadíssima concentração de blindados Panther, Tiger I e Tiger II, que destruíam qualquer Sherman que encontravam pelo caminho. E como aquela ofensiva decorreu no inverno europeu, os aviões norte-americanos não conseguiram intervir ativamente, com os Estados Unidos só conseguindo deter o avanço alemão graças ao esforço e sacrifício dos seus soldados em terra e, principalmente, graças à melhora do tempo no final de dezembro. Uma melhora que abriu caminho para a entrada em cena dos caças e bombardeiros norte-americanos. O massacre das Ardenas mostrou aos Estados Unidos que eles precisavam também de blindados pesados, o que levou ao envio para a Europa do M-26 Pershing. Um blindado pesado cujo design só tinha ficado pronto em 1944 e que tinha entrado em produção apenas devido às pesadas baixas sofridas pelos Shermans, primeiro na África e depois na Europa. O M-26 pesava cerca de 47 toneladas, com uma blindagem que ia dos 50 aos 102 mm e um excelente canhão com poder de fogo equivalente ao canhão do Tiger I, suficiente para penetrar a blindagem frontal de um Tiger I a até 2.500 metros. Em resposta ao massacre dos Shermans nas Ardenas, cerca de 300 blindados M-26 foram enviados para a Europa logo nos primeiros dias de 1945. Se estreando em combate no dia 26 de fevereiro, quando o blindado Fireball foi nocauteado por um Tiger I, que disparou o seu poderoso canhão a apenas 90 metros, com o M-26 alcançando vitórias nos dias e semanas seguintes em combates a curta, média e longa distância contra Panthers e Tigers, sendo considerado no final do conflito um blindado pesado do mesmo nível do Tiger I, mas inferior ao Tiger II em termos de blindagem e armamento. Portanto, respondendo diretamente à pergunta a título do vídeo, os Estados Unidos de fato construíram blindados pesados, mas em número muito inferior aos alemães e soviéticos. Uma consequência direta da doutrina norte-americana de emprego de blindados, uma doutrina que a partir de junho de 1944 provou ter graves falhas. Se os Estados Unidos tivessem seguido a tendência da Alemanha e da União Soviética e desenvolvido blindados pesados entre 1942 e 1943, provavelmente centenas de Shermans e as suas respectivas tripulações não teriam sido massacrados pelos Panzers alemães.